Selic Over e CDI. O que são? Você sabe o que significa Selic Over e CDI? Hoje iremos falar um pouco mais sobre essas ferramentas de grande importância para o mundo dos investimentos e para o sistema bancário. No vídeo anterior sobre Selic, falamos a respeito do significado da sigla, a importância da taxa Selic para o país e seu impacto sobre a inflação e os investimentos. Caso você ainda não tenha conferido o vídeo anterior e tenha dúvidas sobre o que é a taxa Selic, o link está na descrição deste vídeo. A taxa Over, também chamada de efetiva, é a média ponderada de todas as operações feitas no sistema Selic no período de um dia. O termo Over vem do inglês overnight, que significa basicamente durante a noite, ou seja, a taxa Selic Over é calculada diariamente com o fechamento dessas operações. Diferentemente da Selic Meta, que é basicamente um parâmetro de observação, a Selic Over se configura como a taxa real a ser cobrada para a remuneração dos títulos públicos federais. Ou seja, de um lado temos o valor fixado na tentativa de influenciar o mercado e de outro temos o real saldo das operações. Compreender o que é a taxa Selic Over faz a diferença na hora de se planejar financeiramente. Afinal, ela tem relação direta com a aplicação prática da Selic no país, representando a movimentação que é verdadeiramente realizada no mercado e afetando tanto o retorno de investimentos quanto empréstimos e financiamentos. Como vimos no vídeo anterior, os bancos comerciais realizam operações de depósito e saque diariamente, podendo uma operação ser maior que a outra no final do dia. O importante é fechar o caixa com valores positivos. Quando há saldo negativo ao final do expediente, são realizadas operações interbancárias de empréstimo, tendo como garantia títulos públicos e submetidas ao pagamento da taxa Selic, sendo a Selic Over ou efetiva a média dessas operações diárias. A Selic Over, por ser calculada diariamente, possui uma maior volatilidade, apesar de não se diferir expressivamente da Selic Meta. Apesar disso, ela é responsável por influenciar direto na determinação do valor do CDI. O CDI é um indicador importante dos investimentos, confundido por muitas vezes com a Selic. Vamos falar um pouco sobre CDI e por qual motivo existe essa confusão toda. O Certificado de Depósito Interbancário, CDI, funciona a partir da tomada de um empréstimo entre bancos com prazo de um dia e a cobrança de uma taxa para essas operações, como é o caso da Selic. Em um primeiro momento, os conceitos de Selic e CDI são parecidos, mas é importante saber que possuem alguns pontos diferentes, como a garantia desses empréstimos, por exemplo. O CDI tem por intuito, assim como a Selic, manter a liquidez de um banco a partir da captação de recursos de outros bancos. Apesar disso, o método de garantia que vemos no CDI é associado a títulos privados. Quando a operação é realizada, o certificado de depósito interbancário é emitido por um banco como garantia de empréstimo junto a outro banco. Ou seja, se fôssemos resumir o que é CDI, seria basicamente definir como o regulador dos empréstimos privados entre os bancos. A média da taxa cobrada pela emissão desses títulos privados é usada para verificar a rentabilidade dos investimentos em renda fixa, como o CDB, por exemplo. Mas isso não faz com que a Selic seja abandonada, já que ela influencia o CDI, assim como todas as outras taxas do país, inclusive no caso dos investimentos. Ou seja, os valores do CDI buscam estar próximos dos valores da Selic. Então, curtiu esse vídeo? Segue a gente, curte e compartilha. Até a próxima!